Quais os tipos de advertência, pessoal? Quais os tipos de advertência que é necessário que a supervisão adote antes de uma suspensão, antes de uma justa causa? A gente tem dois tipos de advertência. Uma advertência que é verbal, né? Ela é mais uma conversa e uma escrita. O que é uma advertência verbal, então? Uma advertência verbal é aquela que acontece em uma conversa individual com o funcionário com o objetivo de aplicar a ele, de explicar a ele qual foi o erro cometido e qual seria a conduta adequada. Então, naquela conversa, você mostra a situação, o problema ou comportamento que você observou e ao lado disso você mostra o padrão esperado para que o desvio fique claro para ele, ok? Ainda que se trate de uma conversa, é importante que o empregador providencie um registro de advertência verbal e colha a assinatura do funcionário. Então, por mais que seja uma conversa, no prontuário do funcionário que você tem que ter na sua área como um supervisor da área, você faça o registro colocando detalhes desse dia, da situação, daquele comportamento, daquele problema que foi ocasionado, o impacto, dando especificidade para que isso fique registrado no prontuário seu, na qual você tem junto às pessoas que trabalham com você. Então, esse é o tipo de advertência verbal, é a primeira que você faz. O segundo tipo de advertência é a escrita. O que é uma advertência por escrita, então? É aquela em que documentos que comprovem a falta, como os registros de marcação de ponto ou relato de testemunhas, são apresentados aos funcionários. Para optar por essa advertência, o empregador precisa ter provas concretas para sustentar as informações sobre o problema. A grande diferença é que você já conversou muitas vezes sobre uma situação verbalmente. Aqui é um exemplo mais específico, mas o primeiro também você precisa colocar aí algumas evidências, que está um pouco mais de especificidade, mas a advertência por escrita é aquela que muitas vezes ela é um pouquinho mais grave em relação aos motivos que a gente acabou de falar, ou ela é recorrente, só aquela advertência verbal que você deu não foi suficiente. Então você precisa aumentar um pouco o tom, e diga-se de passagem ainda com muito respeito ao trabalhador, mas dá mais especificidade a uma segunda situação repetitiva muitas vezes, para que ele possa ter noção que não é a primeira vez que ele está sendo advertido por aquilo. E esse tipo de advertência deve ser registrado em duas vias a serem assinadas pelo funcionário. Uma fica com a empresa e a outra fica com o profissional em questão. Então, aí estão os dois tipos de advertência, uma mais verbal, uma mais informal, que você faz, registra no prontuário que você tem do funcionário, evidenciando o que aconteceu, e a segunda, já com uma cópia que vai para recursos humanos. A primeira nem sempre fica no seu prontuário, como uma prova para você, inclusive de histórico daquele funcionário, mas é escrita, por ser em duas vias, a cópia vai direto para recursos humanos e mostra que você aí está elevando o tom em cima de um comportamento inadequado repetitivo, uma vez que a advertência verbal não foi suficiente. Então, aí uma especificidade um pouco maior aí de uma advertência por escrito.